eu pensei em fazer para vocês também estratégias de ciclos de carboidratos. Então, não estou dizendo que é uma dieta para me emagrecer. Então, porque tem gente que acha, então se eu ciclar carboidrato eu emagreço mais. Não é bem por aí, você até pode aplicar um déficit calórico para emagrecimento, mas não é que o propósito é focar nisso. Mas, aqui é interessante porque quando você cicla carboidratos, você consegue ter um benefício para rendimento esportivo. E aí, de modo paralelo, se você treina melhor, você consegue também emagrecer mais, desde que você também não exagere na questão alimentar. Então, é uma possibilidade que eu acho interessante. Pois bem, vejam aqui, ó, qual que é a ideia? Se eu vou ciclar carboidratos, eu tenho que pensar que eu vou oscilar essa quantidade ao longo dos dias. E é muito bom para quem faz vários tipos de esportes diferentes ao longo da semana. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa faça musculação, segunda a sexta, 1 hora, intensidade leve. Depois, corrida, terça e quinta, 1 hora, moderada. Sábado e domingo, 1 hora também, mais elevada. Natação, segunda, quarta e sexta, 1 hora, intensidade moderada. E sábado e domingo também faço 1 hora, intensidade elevada. Você pode encontrar vários tipos de pacientes que fazem a mesma coisa, faz só musculação. Ou não, musculação e no final de semana, uma bike, talvez. Então, para tal, você vai ter algumas oscilações ao longo do dia. Eu sei que é mais fácil para a gente calcular uma dieta só de segunda a segunda, não é? Que é uma dieta só. Mas, para pessoas que são focadas e fazem mesmo, tá? Porque uma coisa é o paciente falar e outra coisa é ele fazer. Ah, porque às vezes eu faço uma bike, às vezes eu faço uma corrida, às vezes. Né? Mas quando é alguém que faz mesmo, que treina mesmo, que é um atleta, um desportista focado, se você calcular a caloria para cada momento distinto, exata, e oscilando o carboidrato, você tem mais rendimento esportivo. Você encontra mais benefício não só para uma questão esportiva, mas também para conseguir ter uma caloria ajustada e não ter também um superávit calórico em algum momento ou um déficit calórico. Então, hoje em dia, a questão de periodização nutricional é algo que é muito estudado em nutrição esportiva. Ou seja, eu posso oscilar carboidratos ao longo do mesmo dia e também ao longo dos dias da semana. Por quê? A gente viu aula passada que é importante carboidratos para várias funções, para formação de glicogênio muscular, glicogênio hepático. Então, eu posso pensar em carboidratos pré-treino, intratreino, pós-treino, mas também oscilar ao longo dos dias, de acordo com cada intensidade, de acordo com cada duração. Então, se eu conseguir, por exemplo, criar planos alimentares que são distintos para cada dia, eu tenho um benefício maior. Então, para quem merece, para quem segue, para quem faz. Porque se o paciente faz mais ou menos assim, aí não, você faz tudo igual, segunda a segunda, dá resultado. Mas aqui perceba ó, que de segunda a sexta ele tem musculação, mas também ele tem oscilações de natação, só de segunda só, né? Segunda, quarta e sexta, e sábado e domingo. E aí terça e quinta é um outro exercício. No sábado e domingo, ó, ele tem muito mais. Então ele vai ter tanto a corrida quanto a natação. Então, para cada dia eu posso ter um planejamento diferente. Então, você vai encontrar pacientes seus que cada dia da semana é uma dieta diferente. Então, são 5, 7 cardápios, porque você tem uma oscilação muito intensa. E para quem segue bem, tá certo. E fica algo interessante. Então, para tal, eu quero que vocês vejam isso aqui um pouco mais na prática. Vocês sabem sobre os METs, equivalentes metabólicos. Então, aqui nós temos um gasto de caloria perante a cada tipo de exercício. Cada linha dessa é um MET de acordo com cada tipo de exercício. Na verdade, o documento que está aqui, ele traz para a gente, até mesmo assim, ó, questões do dia a dia. Passear com cachorro, passar roupa, lavar roupa, tudo. Ah, então eu poderia calcular o meu dia a dia tudo em METs? Até poderia. Só que dá trabalho, né? Então fiquei meia hora lavando roupa, fiquei 10 minutos escovando o dente. Sabe? Então, assim, numa questão prática, inviável. Então a gente faz o seguinte, a gente vai calcular as calorias diárias em fator atividade, tipo do dia a dia, sabe? De você se locomover, de você falar, de você andar, e à parte você calcula o exercício físico. Então eu vou calcular de modo convencional, GEB-JET, usando o fator atividade para o dia a dia, e o exercício eu vou embutir aqui nesse MET. Essa é uma possibilidade.
Então, por exemplo, assim, ó, eu posso encontrar pessoas que treinam muito, que têm um alto gasto calórico, só que no dia a dia são pessoas que trabalham em home office e ficam sentados. Então, ela é sedentária. Então, em fator atividade, eu coloco fator atividade sedentário ou leve, para que eu adicione só o exercício para cada dia. Então, aqui nós temos, ó, até mesmo para ciclismo, ó, vai depender muito de qual que vai ser a velocidade. Então, eu tenho que entender quem que é esse paciente, quanto que ele faz de velocidade, para escolher. Por exemplo, ó, médio de 6, nós temos então ciclismo de 16, 19 km por hora. Se é musculação, médio de 5,5. Então, assim, mais um exemplo para vocês, que é diferente do inicial que eu te mostrei. Por exemplo, ó, como que eu vou calcular só a musculação? Então, essa é a equação. MET, peso total do paciente, tempo em minutos, dividido por 60. Então, se é musculação, nós temos o MET de 5,5, peso do paciente, 1 hora de musculação, dividido por 60. Esse vai ser o gasto que a gente vai utilizar só para a musculação. Então, para aquele dia, eu tenho essa somatória, esse valor. Se eu quero ir um pouquinho além, você pode conseguir fazer o seguinte, ó, essa é a caloria gasta de abjete. Adicionei musculação. Então, esse é o gasto do dia que o paciente terá. Se é um paciente em dieta mais de bulking, que treina bem, que quer essa hipertrofia muscular, a gente pode pensar em adicionar o efeito térmico dos alimentos. Então, por volta de um adicional extra de 10 a 15% desse valor aqui, ó. Então, 10% desse valor é 314. Eu vou somar e eu tenho esse valor aqui para esse dia. Observem que a caloria é alta, para quem merece. Então, um paciente seu que faz academia ali 40 minutinhos e mais ou menos faz dia sim, dia não tem por que fazer isso daqui. Então, é para quem merece, para quem faz, para quem vai realmente seguir bem essa estratégia. De repente, ó, o paciente faz ciclismo, então, de sábado, 2 horas, MET de 6, peso do paciente. Existe aqui, então, 2 horas, 120 minutos, dividido por 60, ele gasta 1.000 calorias para fazer o ciclismo. Se eu colocar, ó, na base jab-jet, eu calcular, adicionar a bike, mais a musculação, esse é o valor calórico do dia. Quero colocar mais, ó, efeito térmico dos alimentos, colocar mais o adicional de 10%, vai para 4.600. Então é bastante, foi o que eu te falei, é para quem merece. Para quem faz mais ou menos, não vai engordar, gente, então esquece. Para quem realmente faz, e tem muito paciente nosso que faz bem, né? Que treina bem, que se dedica bastante, então essa pessoa merece. Bom, essa pessoa entrou agora numa dieta de restrição calórica, de cutting. Eu posso também retirar, óbvio. Então, desse total, eu posso fazer um déficit calórico tranquilamente, não tem problema. Mas aqui você consegue direcionar uma caloria para um dia de uma maneira, de uma outra proporção. Domingo, ó, não faz nada. Então, olha a diferença. São dietas bem diferentes. Então, domingo ele ficou parado, por exemplo. Não, ele fez só uma caminhada. Então, eu tenho uma dieta que aqui nesse caso, a gente vai ter 1, 2, 3 dietas diferentes. Para o mesmo paciente, eu posso ter mais ainda, de acordo com o que ele faz. E assim eu consigo ter um benefício em rendimento esportivo, em hipertrofia muscular, se for o foco, em um paciente que consegue mais resultado numa prova específica. Então, é interessante, mas desde que ele faça.